O crepúsculo do guerreiro e o despertar da sombra. E se o segredo para uma vida plena e sem medos não estivesse em como preservar a sua respiração, mas sim em aceitar, com total serenidade, o momento em que ela cessa. Para entendermos a profundidade do que estamos prestes a explorar, precisamos viajar no tempo. Feche os olhos por um momento e imagine o Japão no início do século XVIII. A era das grandes batalhas campais, onde o destino de clãs inteiros era decidido pelo fio da espada e pela coragem bruta, havia ficado para trás. O país entrava em um período de paz prolongada, uma estabilidade forçada pelo shogunato Tokugawa. Mas para uma classe específica de homens, essa paz não trouxe alívio. Ela trouxe uma crise de identidade silenciosa e devastadora. Esses homens eram os samurais. Durante séculos, a razão de existir de um samurai era clara: servir ao seu senhor e morrer em combate se fosse necessário. A morte não era apenas um risco ocupacional. Era a culminação honrosa de uma vida de serviço. Mas o que acontece com o guerreiro quando a guerra acaba? O que faz um homem treinado para matar e morrer, quando a sociedade exige dele que seja um burocrata, um administrador de terras ou um cortesão preocupado com etiquetas e cerimônias de chá? É neste cenário de inquietude que encontramos a figura central da nossa história, Yamamoto Tsunetomo. Ele não era um herói lendário de mitos antigos, nem um general que comandou milhares. Ele era um homem que viveu na transição, sentindo na pele o desvanecer dos velhos costumes. Nascido na província de Saga, Yamamoto serviu ao seu senhor feudal com uma devoção absoluta. Em outros tempos, quando seu senhor morreu, a honra exigiria que Yamamoto cometesse o junshi, o suicídio ritual para acompanhar seu mestre no outro mundo. Era a prova final de lealdade. No entanto, a nova ordem social havia proibido essa prática. O governo considerava o suicídio de acompanhamento um desperdício de vidas valiosas e um ato bárbaro. Yamamoto, impedido de morrer pelo seu senhor, foi condenado a algo que, para ele, parecia muito mais difícil. Ele foi condenado a viver. Aos 42 anos, ele raspou a cabeça, tornou-se um monge budista e retirou-se para uma pequena cabana nas montanhas, longe da cidade, longe da política e longe de um mundo que ele sentia estar ficando morno. Foi lá, isolado entre as árvores, que ele recebeu a visita de um jovem escriba chamado Tsurumoto Tashiro. Durante 7 anos, entre conversas longas e reflexões à luz de velas, o jovem transcreveu os pensamentos do velho samurai. O resultado dessas conversas não foi um livro destinado à publicação. Pelo contrário, Yamamoto ordenou que os escritos fossem queimados após sua morte. Ele queria que aquelas palavras fossem apenas um diálogo secreto, uma transmissão de sabedoria de uma alma para outra. Felizmente para nós, o jovem escriba desobedeceu. Ele preservou os 11 volumes que viriam a ser conhecidos como o Hagakure, que significa escondido pelas folhas, ou na sombra das folhas. O título é perfeito, pois sugere uma sabedoria que não está exposta ao sol, mas que reside nas sombras, discreta, acessível apenas àqueles que se dão ao trabalho de afastar a folhagem para olhar o que está por trás. A obra é uma mistura fascinante e, por vezes, chocante das memórias pessoais de Yamamoto e dos ensinamentos que ele recebeu dos seus antepassados. Mas não se engane, este não é um livro de história comum. A mensagem central do Hagakure corta como uma lâmina recém-afiada. Ela diz respeito à forma como um ser humano deve se comportar. Embora o contexto seja o de um samurai na nova ordem social, a angústia de Yamamoto é estranhamente familiar para nós. Ele via homens que estavam ficando fracos, obcecados com a autopreservação,
Homens que calculavam demais e agiam de menos. Para Yamamoto, o samurai é, antes de mais nada, um guerreiro, mesmo que viva em uma sociedade pacífica. Ele acreditava que manter o espírito de combate vivo era essencial para a integridade moral, mesmo que você nunca precisasse sacar a espada da bainha. E é aqui que chegamos à sua observação mais famosa, aquela que abre o capítulo inicial e que tem desafiado leitores por 300 anos. Ele diz: o caminho do guerreiro encontra-se na morte. À primeira vista, essa frase pode parecer um convite ao niilismo ou uma obsessão mórbida pelo fim da vida. Muitos interpretaram isso literalmente, como se o objetivo da vida fosse buscar a morte a qualquer custo. Mas essa é uma leitura superficial. O que Yamamoto está propondo é uma inversão radical de valores. A maioria de nós vive com um instinto primário de sobrevivência. Queremos durar, queremos segurança, queremos evitar o perigo. Yamamoto desafia a ideia de que a preservação da própria vida é o bem supremo. Ele argumenta que enquanto estivermos presos ao medo de perder a vida, seremos escravos das circunstâncias. Hesitaremos na hora de tomar decisões difíceis. Faremos concessões morais para garantir nosso conforto. Para ele, superar o medo da morte não é um ato de tristeza, mas o ato supremo de libertação. É a única maneira de alcançar uma clareza de objetivos que nenhum homem apegado à sua existência material consegue ter. Mas como isso funciona na prática? Como alguém pode viver focado na morte e ainda assim ter uma vida produtiva e cheia de significado? A resposta reside em uma prática mental diária que Yamamoto sugere, algo que transforma a ansiedade em uma calma inabalável. A morte como caminho para a vida. Como alguém pode encontrar paz imaginando o próprio fim? Para a mente moderna, condicionada a buscar conforto e longevidade, a prática sugerida por Yamamoto Tsunetomo pode soar não apenas estranha, mas perturbadora. No entanto, é aqui que reside o coração pulsante do Hagakure. Yamamoto não nos convida a sermos suicidas. Ele nos convida a sermos realistas em um nível radical. Ele propõe um exercício diário, uma espécie de higiene mental matinal. Yamamoto diz que todas as manhãs, antes de qualquer outra tarefa, o guerreiro deve se sentar em silêncio, acalmar o espírito e visualizar a sua própria morte. Ele deve imaginar com riqueza de detalhes o corpo sendo atravessado por flechas, cortado por espadas, arrastado por ondas gigantes, consumido pelo fogo, atingido por um raio, ou simplesmente falecendo de uma doença súbita. O samurai deve viver essa catástrofe mentalmente até o fim, sentindo a vida se esvair. Ao fazer isso, ele morre simbolicamente antes mesmo de o dia começar. E qual é o propósito disso? Quando você já aceitou o pior cenário possível, quando você já entregou sua vida no altar da imaginação, tudo o que acontece depois, durante o dia real, é um ganho inesperado. O medo de perder o que se tem desaparece, porque na sua mente você já não tem nada. Um homem que já se considera morto não tem ansiedade sobre o futuro, não teme a opinião alheia e não hesita diante do perigo. Ele se torna puro movimento e ação. Yamamoto argumenta que a maior fonte de fraqueza humana é o desejo de dar um jeito, de encontrar uma saída honrosa que preserve a vida. Ele observa que, quando nos deparamos com uma escolha crítica entre a vida e a morte, a maioria de nós tenta usar a lógica para justificar a sobrevivência. Dizemos a nós mesmos: se eu morrer agora, não poderei cumprir minha missão. Ou, é melhor recuar e lutar outro dia. Para o autor do Hagakure, esse raciocínio é uma armadilha. É o intelecto tentando disfarçar a covardia. Ele é brutalmente direto ao afirmar: se houver uma escolha entre a vida e a morte,
Escolha a morte rapidamente. Não há necessidade de justificativas complexas. O objetivo não é necessariamente vencer a batalha. O objetivo é agir com integridade absoluta. Yamamoto chega a dizer que morrer sem alcançar o objetivo, o que ele chama de morte de cachorro, pode parecer fútil aos olhos dos outros, mas não carrega vergonha alguma. A vergonha real para ele é sobreviver a um momento crítico, falhar na missão e continuar vivendo. Isso é imperdoável. Essa filosofia cria um tipo de clareza mental que elimina a dúvida. Yamamoto nos fala sobre a importância da decisão rápida. Ele menciona que se um guerreiro demora mais do que o tempo de 7 respirações para tomar uma decisão, sua mente já foi corrompida pela hesitação e pelo cálculo de interesses. A inteligência excessiva, nesse contexto, torna-se um fardo. O homem que pensa demais sobre os prós e os contras acaba agindo como um mercador, pesando lucros e perdas, em vez de agir como um guerreiro que se move por dever e honra. Essa abordagem gera uma liberdade paradoxal. Ao abrir mão da esperança de um futuro seguro, o samurai ganha uma presença de espírito inabalável no agora. Ele se torna extremamente atento aos detalhes, à beleza do momento presente, à qualidade de suas interações. Afinal, se este pode ser o último momento, ele deve ser perfeito. Não há espaço para desleixo, para palavras malditas ou para a preguiça. A consciência da morte purifica a vida, retirando dela tudo o que é supérfluo. No entanto, é fundamental percebermos que essas reflexões foram escritas por um homem isolado, em tempos de paz, sonhando com um ideal de lealdade que já não existia na prática. O Hagakure era, na sua origem, um grito de nostalgia de um romantismo quase ingênuo. Yamamoto escrevia sobre lealdade ao senhor feudal, ao líder do clã, uma relação pessoal e direta, quase familiar. Ele jamais poderia imaginar que, 200 anos depois, suas palavras seriam retiradas daquele contexto íntimo e usadas como combustível para uma fogueira de proporções globais. A pureza da morte como caminho estava prestes a ser distorcida. O que era uma disciplina interna para a libertação do indivíduo seria transformado em uma ferramenta de controle em massa. A filosofia que ensinava a morrer com dignidade seria manipulada para ensinar a matar sem remorso. E é exatamente nessa virada histórica que o nosso relato deixa a cabana tranquila, nas montanhas, e entra nas trincheiras lamacentas e nos cockpits de aviões de um século XX em chamas. O livro estava prestes a sair das sombras das folhas para se tornar a Bíblia de uma nação militarizada. A lâmina de 2 gumes, do Império às Cinzas. Durante quase 2 séculos, o Hagakure permaneceu como um segredo bem guardado. Era uma obra de nicho, lida apenas pelos samurais do clã Saga, a província natal de Yamamoto. Ele cumpriu, em parte, o desejo do autor de permanecer nas sombras. No entanto, o início do século XX trouxe uma transformação radical para o Japão e, consequentemente, para o destino desse texto. A obra foi trazida à luz pública no final do período Meiji, um momento em que o Japão corria contra o tempo para se modernizar e se equiparar às potências ocidentais. Mas à medida que as fábricas e ferrovias surgiam, havia um temor crescente de que o espírito japonês tradicional estivesse se perdendo. O país precisava de uma âncora, algo que unisse o povo em torno de um ideal comum. Foi então que os nacionalistas e militares redescobriram as palavras de Yamamoto Tsunetomo. Mas houve uma reinterpretação perigosa e fundamental na década de 1930. No texto original, a lealdade do samurai era devotada ao seu senhor feudal direto, um ser humano falível com quem o guerreiro convivia.
Era uma relação pessoal, baseada em honra mútua. A propaganda militar do século XX, contudo, substituiu essa figura próxima pela figura abstrata e divina do imperador. De repente, a disposição para morrer não era mais uma escolha filosófica individual para alcançar a liberdade mental. Tornou-se um dever cívico imposto pelo Estado. O texto tornou-se uma referência absoluta numa sociedade nipônica que estava se tornando completamente militarizada. O livro, que pregava a morte do ego, foi usado para alimentar o ego de uma nação imperialista. O ápice trágico dessa distorção ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. É impossível falar do Hagakure nesse período sem sentir um aperto no peito ao lembrar dos jovens pilotos kamikaze. Muitos desses rapazes, alguns com pouco mais de 18 ou 19 anos, levavam exemplares do livro para a cabine de seus aviões. Eles entravam em ação com fitas amarradas na cabeça, as famosas hatimaki, que ostentavam slogans retirados diretamente das páginas de Yamamoto. Para esses jovens, confrontados com a certeza de um fim violento, as palavras de Yamamoto ofereciam um consolo desesperado. A ideia de que o caminho do guerreiro é a morte ajudava a transformar o terror paralisante em um propósito sagrado. O livro funcionava como um anestésico espiritual, permitindo que eles cumprissem ordens suicidas. A sabedoria que deveria libertar a mente foi usada para aprisionar corpos em máquinas de guerra. Quando o Japão finalmente se rendeu em 1945 e as cidades fumegavam em ruínas sob a ocupação americana, o Hagakure sofreu um golpe imediato. Ele passou a ser visto como um texto maldito. As autoridades de ocupação e os próprios intelectuais japoneses do pós-guerra o classificaram como uma obra perigosa, que promovia os valores fanáticos que tinham levado o país a iniciar a Guerra do Pacífico e a sua subsequente destruição. Ler o Hagakure tornou-se, por um tempo, algo vergonhoso, quase um tabu. Ele foi jogado na fogueira moral da história, culpado por ter envenenado a mente de uma geração. Parecia que o destino final das reflexões de Yamamoto seria o esquecimento, rotulado eternamente como um manual de fascismo feudal. No entanto, o tempo tem uma maneira curiosa de filtrar as coisas. À medida que as feridas da guerra cicatrizavam e o Japão se reconstruía como uma potência econômica pacífica, leitores começaram a revisitar a obra com novos olhos. Eles começaram a separar o texto original da propaganda que o envolveu. Ao retirarem as camadas de ideologia militar, o que encontraram não foi apenas um manual de guerra. Nascido do Código de Honra e Justiça do Samurai, o livro continuava a afirmar-se como um farol de sabedoria, mas agora para a humanidade como um todo. Percebeu-se que a obsessão de Yamamoto não era com o sangue, mas com a perfeição. Essa redescoberta revelou um aspecto do livro que havia sido completamente ignorado pelos generais e pelos soldados: a obsessão de Yamamoto pela estética, pela gentileza e pela elegância. O mesmo homem que falava em morrer sem hesitar também dedicava páginas inteiras a discutir como escrever uma carta bonita ou como manter a aparência impecável. E é aqui que o Hagakure nos surpreende novamente, saindo do campo de batalha para entrar na sala de estar. A verdadeira força do samurai, segundo Yamamoto, não se revelava apenas no corte da espada, mas na suavidade dos seus gestos cotidianos. Pode parecer contraditório, talvez até desconcertante, que o mesmo homem que nos aconselha a visualizar o nosso corpo sendo despedaçado todas as manhãs gaste a mesma energia para nos ensinar sobre a elegância de uma letra bem desenhada. Mas é exatamente aqui que o estereótipo do samurai bruto, aquele guerreiro que apenas grunhe e brande a espada, cai por terra. Para Yamamoto Tsunetomo, a violência e a beleza não são opostos.
Elas são faces da mesma moeda chamada disciplina. No livro 2 do Hagakure, encontramos uma reflexão que à primeira vista parece trivial, mas que carrega uma profundidade imensa. Yamamoto diz: um homem ao serviço excede os seus pares por meio de um procedimento, uma maneira de falar e uma caligrafia superiores. Ele continua, afirmando que um procedimento correto forma a base da elegância, e lamenta que, em sua época, muitos homens fossem competentes tecnicamente, mas negligenciassem as coisas básicas no que se refere aos seus modos. Porque um guerreiro deveria se preocupar com a caligrafia. Porque importa se a sua letra é bonita ou se você sabe se portar em uma cerimônia de chá, se o seu trabalho final é a guerra. A resposta de Yamamoto é simples e devastadora. Porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Se um homem é desleixado ao segurar o pincel para escrever uma carta, é muito provável que ele seja desleixado ao amarrar a armadura, ou pior, que sua mente esteja distraída no momento do combate. A caligrafia superior não é apenas sobre estética, é sobre presença. Exige que você esteja ali, inteiro, focado na pressão da tinta sobre o papel, no equilíbrio dos traços. É um exercício de atenção plena. Para o samurai, a beleza externa é a prova visível de uma ordem interna inabalável. Yamamoto nos ensina que os modos fazem o homem. Um comportamento impecável é impressionante para quem observa, não por vaidade, mas porque demonstra controle. Quando um samurai fala com cortesia, quando ele se move sem fazer barulho desnecessário, quando ele trata os outros com respeito cerimonial, ele está demonstrando que domina seus impulsos. Um homem que não consegue controlar sua língua ou seus gestos grosseiros jamais conseguirá controlar o medo diante da morte. Essa visão desafia diretamente a nossa cultura moderna de resultados a qualquer custo. Hoje, muitas vezes valorizamos o profissional que é genial, mas arrogante, o líder que entrega lucros, mas destrói a moral da equipe, ou a pessoa que é autêntica, sendo rude. Yamamoto olharia para isso com desprezo. Para ele, a competência técnica sem a elegância do caráter é uma falha grave. Ele dizia que, hoje em dia, apenas aqueles que são competentes na leitura e na escrita encontram êxito, mas negligenciam as coisas básicas. É uma crítica que atravessa 3 séculos e nos atinge em cheio. A elegância no Hagakure também está ligada à compaixão. Há uma passagem famosa onde ele diz que a correção excessiva, sem bondade, é apenas uma forma de agressão. Criticar alguém ou apontar um erro exige tato, exige o momento certo e a intenção correta. Se você humilha alguém ao tentar corrigi-lo, você não agiu como um samurai, mas como um bruto. A verdadeira força permite que você seja gentil. A espada está na bainha, pronta para ser usada, mas a mão que a segura também sabe oferecer um chá ou escrever um poema. Yamamoto chegava ao ponto de aconselhar os samurais a carregarem sempre um pouco de ruge, uma maquiagem vermelha, no bolso. A razão? Caso fossem mortos em batalha e empalidecessem, ou caso acordassem com uma aparência ruim, deveriam usar o ruge para parecerem saudáveis e vitais. Pode parecer excessivo, mas a mensagem é: mantenha a dignidade até o último suspiro. Não permita que o inimigo ou o mundo o vejam derrotado, mesmo na morte. A aparência é uma forma de respeito por si mesmo e pelos outros. Assim, o Hagakure nos revela que a justiça, na sua forma mais verdadeira, vai muito além dos meros estatutos legais ou das regras escritas. A justiça é uma questão de postura. É viver com uma integridade estética, onde a beleza dos seus atos inspira os outros a serem melhores. É entender que a vida é um palco e que temos o dever de atuar com nobreza,
independentemente do tamanho do nosso papel ou da plateia que nos assiste. Mas ao chegarmos a este ponto, resta a grande questão, aquela que paira sobre nós desde o início desta jornada. Nós não somos samurais do século XVIII. Não carregamos espadas, não servimos senhores feudais e não vivemos na província de Saga. Nossas batalhas são contra o trânsito, os prazos, a ansiedade e as complexidades das relações digitais. Como então podemos pegar esse código rígido, forjado no fogo e na tinta, e aplicá-lo na nossa realidade caótica do século XXI? Será que o caminho do guerreiro ainda é trilhável para nós? Chegamos ao final da nossa jornada, e a pergunta que ecoa é inevitável. O que o Hagakure realmente tem a dizer para você hoje? Nós não vivemos sob a sombra das ameixeiras em jardins de pedra, nem caminhamos com 2 espadas na cintura, prontos para defender a honra de um clã. Vivemos cercados por notificações digitais, prazos corporativos, relacionamentos complexos e uma sociedade que muitas vezes parece valorizar o superficial em detrimento do profundo. No entanto, é justamente nesse contraste que a voz de Yamamoto Tsunetomo se torna mais necessária do que nunca. O Bushido, o caminho do guerreiro, no século XXI, não é sobre aprender a lutar uma guerra física. É sobre aprender a lutar a guerra interna contra a apatia, a mediocridade e o medo. Quando Yamamoto nos convida a meditar sobre a morte, ele não está nos pedindo para sermos mórbidos. Ele está nos oferecendo a ferramenta definitiva de priorização em um mundo onde tudo parece urgente, onde somos bombardeados por milhares de informações inúteis todos os dias. Lembrar que a nossa existência é finita é o único filtro verdadeiro. Pergunte a si mesmo: se este fosse de verdade o meu último dia, eu perderia tempo discutindo com estranhos na internet? Eu ficaria remoendo uma ofensa pequena de um colega de trabalho? Eu deixaria de dizer eu te amo para as pessoas que importam por orgulho? A consciência da morte corta o ruído. Ela nos obriga a focar no essencial. Ela nos dá a coragem para largar o emprego que nos adoece, para começar o projeto que sempre sonhamos, ou para pedir perdão a quem magoamos. Viver como se já estivéssemos mortos, como sugere o livro, é a única maneira de vivermos verdadeiramente livres das amarras da opinião alheia. Além disso, a lição sobre a caligrafia superior e os bons modos é um remédio poderoso para a nossa era de desatenção. O samurai moderno é aquele que traz excelência para as pequenas coisas. É a pessoa que escreve um e-mail com clareza e respeito, não por burocracia, mas por consideração ao tempo do outro. É aquele que arruma a própria cama com perfeição, não porque alguém vai ver, mas porque a ordem externa reflete a ordem interna. É aquele que escuta sem interromper, que cumpre o que promete, que chega na hora marcada. Numa sociedade onde a palavra dada perdeu valor e os compromissos são desfeitos, com uma mensagem de texto de última hora, agir com integridade absoluta é um ato revolucionário. Manter a sua palavra, mesmo quando isso lhe custa algo, é a forma moderna de mostrar a sua força. A justiça, como aprendemos, vai muito além dos meros estatutos legais. A justiça é você ser fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há lucro imediato. O Hagakure, nascido do código de honra e justiça do samurai, continua a afirmar-se como um farol de sabedoria para a humanidade no presente. Com uma visão profunda que transcende o tempo e as fronteiras culturais, ele nos convida a vivermos com integridade, a mantermos os nossos compromissos, a agirmos com coragem e compaixão. Ser um guerreiro hoje é ter a compaixão de entender as falhas dos outros, mas a disciplina de não aceitar as falhas em si mesmo. É ter a coragem de ser vulnerável, de admitir o erro
e de corrigir a rota rapidamente, em 7 respirações, sem ficar preso ao passado. É entender que a vida é serviço. Yamamoto servia ao seu Senhor. Nós servimos às nossas famílias, às nossas comunidades, ao nosso propósito de vida. Portanto, não leia o Hagakure como um livro de história. Leia-o como um espelho. Olhe para ele e veja onde você tem sido fraco, onde tem sido exitoso, onde tem sido desleixado. E então, use essa lâmina afiada de sabedoria para cortar o que não serve mais. Assuma a postura de quem está pronto para viver intensamente. Coloque o seu ruge espiritual. Erga a cabeça e enfrente o seu dia com a dignidade de quem sabe que cada momento é único e irrepetível. O caminho do guerreiro não está no passado. O caminho está sob os seus pés, agora mesmo. A morte nos espera no final, é verdade. Mas até lá, temos o dever sagrado de fazer da nossa vida uma obra de arte, repleta de coragem, serviço e uma elegância inabalável. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo.